seguidores da RDK. Hoje estamos aqui no posto central de saúde de Arroio do Meio para mais um bate-papo com os secretários municipais, né? Então, como estamos no posto de saúde, obviamente, estamos com o secretário municipal da saúde, Gustavo Casper, que vai nos falar desta questão toda que envolve a saúde no município. Mas nesse primeiro bloco, Gustavo, nós temos por hábito, assim, que primeiro a pessoa se apresente e diga quem é, de onde veio, sua formação, o que fez, né? E depois, então, a gente entra naquele outro aspecto mais da saúde e da política. Perfeito. Então, comece te apresentando. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer, Classi Elton, né, por essa oportunidade, né, por esse momento, né, que a gente tem de se comunicar, né, se comunicar aí com os, vamos dizer assim, os internautas, né, que estão sempre participando e ouvindo o trabalho de vocês, né. Então, eu sou o Gustavo Casper, né, tenho 49 anos, sou casado com Rosângela Reichert Casper, somos pais e mãe, no caso de Ana Cecília Reichert Casper e Mariana Reichert Casper. Enfim, nasci aqui em Arroio do Meio, no dia 19 de março de 1974, dia de São José, né, no Hospital de São José, né, que muito me orgulha, até porque foi construído em terras dos meus antecedentes, né, no caso do meu bisavô. Né, então, eu sempre digo que tenho muita satisfação em ver e viver, né, agora como secretário da Saúde, a questão do hospital junto com isso, né. Enfim, comecei a estudar logo cedo, né, já que era vizinho, né, da escola na época São Miguel, né, das Irmãs, ali no Jardim da Infância, com a irmã Solange, que muita gente vai se lembrar a hora que escutar agora eu falando, né, e ali fui dando sequência aos meus estudos, né, até completar o primeiro ano do segundo grau. Depois fui fazer o curso técnico em contabilidade, junto à Escola Cenecista Costa e Silva, onde encerrei, então, esta etapa, né. Passado um tempinho, fiz faculdade, né, junto à Univates, me formei em administração e fui tocando a vida em meio a isso, né. Minha faculdade levou 11 anos lá, né, porque a gente tinha que conciliar tudo, né. Então, entrei lá em 1997, quando a Univates estava construindo o prédio 3. E saí de lá em 2007, já na construção do prédio 13. Então, vi muito daquele crescimento lá, né. Então, outras épocas, né, Enfim, sempre trabalhei, ao menos desde o princípio, na área do comércio, né? Já com 13 anos de idade trabalhava como vendedor, oportunidade de uma empresa familiar, né? E empresa essa que eu participei por mais de 20 anos, né? Foram 23 anos de história junto com meu irmão, que depois de ter encerrado as atividades, né? Eu dei sequência a uma representação comercial. Então, representação essa que a gente ainda tem vínculo até hoje, né? Eu e minha esposa tocando. Mas entrou a política no meio disso tudo, né? E a política foi até uma surpresa para mim mesmo, né? Que não tinha assim, vamos dizer, um incentivo vindo de casa, enfim. Foi através das amizades, né? Através das amizades, dos amigos que concorriam a vereador, né? E aí a gente apoiava, enfim. E de repente fui percebido aí pelas lideranças, especialmente dos progressistas, né, que me procuraram, né, a gente mesmo com, na época, receio de se envolver com política, aceitou uma filiação, né. Como é que foi a infância daqui, para a gente conversar no segundo, né, segundo certo, estou misturando já, então. Não, tá tudo certo. Tá. A cronologia, só que tu deu um salto, assim, de... Eu quero, acho que você também quer saber como é que foi esse nativo de Arroio do Meio, como é que se criou aqui nessa boas cidade? Lembranças. O que tem de bom para contar? Eu me criei aqui na região central da cidade, né? Então, apesar de ser no centro, né, eu gostava muito de percorrer os matinhos que tinha ali junto com a gente ia no Arroio do Meio, né? No Arroio do Meio a gente percorria da região do 20, né, até
a Maracangalha. Ali no meio a gente tinha locais de tomar banho escondido, muitas vezes. Né? Desbravava, né? Então essa é uma lembrança, Elton, que eu tenho já de imediato, né? Mas campinho de futebol, enfim, a gente jogava em todos, né? Jogava no campinho da praça, onde eu gastei muito tênis, né? Na época era cancha de concreto, né? Rasguei muito calção naquela cerca lá, pulando para buscar bola, enfim. Nas canchas aqui do antigo CNC, né? As canchas na época São Miguel e mesmo no campo do seminário. Lá eu tinha mais dificuldade, o campo era de grama, né? E de 11, né? Mas me virava lá também, sempre gostei muito do futebol, né? E na sequência foram surgindo outras atividades dentro das relações. Eu me lembro que na época do bicicross, né? Nós tínhamos uma equipe formada em 8,5, que era Harley Cross, né? E a gente seguia aí, ia a Santa Cruz, Venâncio, outras cidades aí a competir. E dentro da minha categoria eu consegui ganhar alguns prêmios, né? Então essas são lembranças que eu tenho de imediato, né, Elton? Que além das bolitas de gude, do jogo de taco na praça, né? Coisas que na época eram, vamos dizer assim, bem comuns, né? Bem da tradição mesmo. E aí há poucos anos atrás, né? Muito pouco. E tu segue essa amizade que tu tinha lá na infância, na adolescência, você segue se encontrando ainda? Seguimos, a gente se encontra de diversas formas, né? Ainda não faz muito tempo, acho que foi este ano ainda, nós nos encontramos a turma de formandos, né? Do segundo grau, né? Isso foi uma experiência muito grande, muito boa, muito relevante, assim, dentro do dia a dia da gente, né? Então, rever amigos, inclusive amigos que não se via há muito tempo, morando em outras cidades, assim, né? Então, as amizades permanecem. Eu tenho tranquilidade em informar que eu nunca tive problemas por motivos de ordem política, religiosa, ou mesmo por conta de futebol, né? Então, isso é uma situação muito pacífica para mim, né? Eu estou invadindo a classe aqui, mas já estou curioso de saber assim, qual era o teu sonho quando menino? Quando eu crescer, eu vou ser... Fui igual a maioria, né? Queria ser jogador de futebol, né? Queria ser. Mas, enfim, né? Vamos dizer assim, as minhas pernas não me deram essa condição, né? Por mais que eu me esforcei muito, viu, Elton? Mas não cheguei nem perto. Mas jogou em algum clube aqui? Não. Eu, na verdade, já tive problema com o joelho muito cedo, né? Até pelo esporte que eu pratiquei paralelamente, que foi o bicicross. Nessa época aí eu tive problemas. Isso foi me tirando, vamos dizer assim, da prática mais cotidiana, né? Mais frequente. Né? A bicicross, tempos atrás, enfim, a gente não tem muito agora, mas era muito... Tinha muita gente assistindo. Nós tínhamos uma equipe, que eu poderia dizer, em torno de 40 praticantes, né? E a gente migrou na época de uma pista para outra. O apoio na época não era tão expressivo, a gente se virava muito, né? Não era tão reconhecido, enfim, a importância. Hoje nós não temos, vamos dizer assim, uma galera, uma turma, ao menos eu não percebo, né? Nesse volume, nessa prática esportiva. Aí, né? De outros esportes, né? Né, quando tu falas ali dessa tua parte profissional, tu te referes a essa distribuidora que vocês têm, a distribuidora Reis, isso, que é de balas. Ela começou com esse nome, né? Comércio e Representações Costa Reis, sobrenome então do meu irmão, né? E em determinado momento ela passou a ser Comércio e Alimentos São José. Foi quando eu entrei na sociedade, mesmo já participando antes, né? E ela existe ainda? Não existe mais, né? Não existe dentro de um mais. comum acordo, dentro de situações de cada um buscar um outro caminho, a gente encerrou, né? Diferente do que muitos, em algum momento de uma campanha política, falaram que teria tido problemas econômicos, né? Foi só um boato, porque a gente encerrou saudavelmente com as contas em dias, né? Tu fala muito de São José, tu é devoto do santo? Sou. Bacana. Muito. E nesse período ali, tu encerraste como representante comercial e daí tu foste atuar na política, daí tu já começou ali na política, não? O que tu fazias? Não, eu sempre mantive as situações paralelas, né? Sabe que a política, ela traz uma insegurança muito grande, né? Tu depende sempre de um pleito eleitoral para 4 anos.
Então eu sempre fiz questão de ter essa outra atividade paralelamente, né? Então hoje, passado em torno de 12 anos, né, o encerramento da outra atividade, o início dessa representação, em meio a todas as atividades que eu já tive, eu fui mantendo ela, né, com o apoio da família, né. E o teu primeiro emprego? Bom, meu primeiro emprego foi como vendedor, mas antes disso, meu primeiro real, ou na época nem sei se era real, não era real não era outro, foi armando pino de bolão. Então isso foi com 11, 12 anos, né? No clube. No clube, né? No clube. Então eu ia de tarde lá, as senhoras jogavam bolão, não era automático, né? Então eu ia lá ganhar meus pila, né? E não sei se é dinheiro de hoje, posso dizer que seria uns 20 reais por tarde, uma coisa assim, mas era um bom ganho. E eu guardava esse dinheiro, né? Eu ia guardando, não falava nada em casa, né? De repente, a minha mãe encontrou o meu esconderijo e queria saber de onde era esse dinheiro, né? E na época, do tipo assim, posso afirmar que seria perto de uns R$ 1.000 que eu já tinha guardado, né? Então, faz lembrar, sabe? Agora tu me provocou uma lembrança aí que foi bem legal. Os primeiros ganhos trabalhando foi armando pino de bolão. Qual era o clube? No clube esportivo, né? Clube esportivo. Que bacana. E daí tu agora então tu largaste, né, essa representação para ser secretário, tu te afastaste momentaneamente. Não, eu me mantenho. Tu continua nas duas. O que eu não faço mais é aquelas visitas, né, periódicas. A própria pandemia induziu hoje a representação a ter um contato mais eletrônico, né. E eu tenho suporte, né, por parte de pessoas que me ajudam, enfim. E a gente fica mais no segundo plano, né, atendendo ainda alguns clientes via WhatsApp, e-mail, enfim. Mas o serviço de campo é mais feito. Hoje eu estou curioso, Sim, né? Vamos lá. Ele, antes de ter filho, ele teve que ter arrumado namorada. Como é que tu conheceu a esposa? Pois é, né? Pois é. Tu sabe que a Rosângela foi uma grande satisfação, uma grande surpresa na minha vida, assim, alguém que lá nos 30 anos, né, a gente se encontrou e foi tudo muito rápido, né? Sabe aquela coisa quando a gente logo entende que é nós mesmos, né, e vamos tocar, né? Então, com um ano e pouco de namoro, a gente decidiu já casar, né? Casamos e estamos aí completando 20 anos de casado agora, no ano que vem, tá? No ano que vem temos que comemorar, né? Com certeza. E conheceste ela aqui mesmo em Arroio do Meio? Foi num baile aqui no Polivalente, né? Na época tinha apresentação de uma banda ali, dessas que na época faziam sucesso, né? Sim. E estando ali, de repente um cupido, né, fez um meio de campo. Eu sempre fui muito tímido, né? Sim. E aí o cupido veio avisar, ó, que na época eu estava com um sapato azul, né? Sempre gostei do azul, Elton, né? Somos dois. Somos três, eu acho. E aí ela gostou do meu sapato, né? E aí depois ela veio conhecer o dono do sapato. Interessante. E eu, no troco, já pedi logo, né? Antes de pedir o nome, eu já pedi qual era o time que ela torcia, né? Que daí, a partir daí eu dei sequência na conversa, né? Eu pensei que ela queria comprar o sapato. E aí a gente deu sequência. Daí a gente foi se conhecendo, né? Porque o mais importante já sabia, né? Sim, com certeza. Uma informação importante. Mas eu sempre brinco essa questão primeiro, antes de pedir o nome, eu pedi o time, né? O time. Cada um tem a sua história. Exato. Que bacana isso aí, que bacana. E daí, depois disso, namoraram algum tempo e já casaram? Exato, casamos com 1 ano e meio de namoro. Né? A gente se conheceu também numa data marcante, quer dizer, a gente se conheceu nesse baile, né? Mas a gente sentou para dizer, vamos namorar, né? Daí, obviamente, num ambiente mais tranquilo, né? Sim, ou seja, fomos ela para almoço, para jantar, né? Fomos numa pizzaria, num 11 de setembro, né? Que é uma data que marca o mundo, né? Por conta de um fato até negativo, né? Mas, enfim, ficou marcada essa data também, né? Então, como é uma data... O sapato existe aí? O sapato existe. Detalhe, eu não posso me desfazer dele. Eu já tentei botar num doce, né? E foi barato, né? O sapato boas lembranças. ela não deixou.
Então, voltamos em seguida, Gustavo, para a segunda parte, onde então entraremos na questão da tua vida política e a pasta da saúde especificamente. Eu já estava antes, né? Sou apressado, né? Isso, Querendo falar isso. disso, né? Até lá. Até lá.